Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho do Centro Espírita Chico Xavier. Mais uma vez, reunidos em nome de Jesus, em nome dessa espiritualidade amiga, que nos ampara, que nos conforta, que nos auxilia na nossa caminhada. Agradecemos imensamente esse momento sublime que nos dá através desse Evangelho bendito. Agradecemos a Jesus por estar conosco nesse momento, para que mais uma lição de Emmanuel, e hoje no livro Fonte Viva, psicografia do nosso querido Chico, possa trazer para nós compreensão para conosco mesmo e para com os nossos irmãos que conosco convivem. E ele se chama na obra regenerativa. E Paulo escreve na carta aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 1, o seguinte: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, orientai-o com vosso espírito de mansidão, velando por vós mesmos, para que não sejais igualmente tentados. Se tentamos orientar o irmão perdido nos cipoais do erro, com aguilhões de cólera, nada mais fazemos do que lhe despertar a ira contra nós mesmos. Se lhe destacamos as falhas, poderá salientar os nossos gestos menos infelizes. Se opinamos para que sofra o mesmo mal com que feriu a outrem, apenas aumentamos a porcentagem do mal em redor de nós. Se lhe aplaudimos a conduta errônea, aprovamos o crime. Se permanecermos indiferentes, sustentamos a perturbação. Mas se tratarmos o erro do semelhante como quem cogita de afastar a enfermidade de um amigo doente, estamos na realidade concretizando a obra regenerativa. Nas horas difíceis, em que vemos um companheiro despenhar-se nas sombras interiores, não olvidemos que para auxiliá-lo é tão desaconselhável a condenação quanto o elogio. Se não é justo atirar petróleo às chamas, com o propósito de apagar a fogueira, ninguém cura as chagas com a projeção de perfume. Sejamos humanos antes de tudo. Abeiremo-nos do companheiro infeliz com os valores da compreensão e da fraternidade. Ninguém perderá exercendo o respeito que devemos a todas as criaturas e a todas as coisas. Situemo-nos na posição do acusado e refletimos se nas condições dele teríamos resistido às sugestões do mal. Relacionaremos as nossas vantagens e os prejuízos do próximo com imparcialidade e boa intenção. Toda vez que assim procedermos,
o quadro se modifica nos mínimos aspectos. De outro modo, será sempre fácil zurzir, condenar, para cairmos com certeza nos mesmos delitos, quando formos, por nossa vez, visitados pela tentação. Emmanuel, ele é fabuloso quando ele diz que se nós estivéssemos talvez no lugar do outro, cairíamos da mesma maneira nas mesmas tentações. E não deixa de ser verdade. Porque muitas vezes nós condenamos atitudes de algumas pessoas porque não estamos lá, não fomos tentados ainda ou não seremos, mas não fomos tentados naquele item. Vamos ver uma pessoa que tem o hábito de beber, por exemplo, o hábito de jogar. Ele foi tentado aquilo. Muitas vezes o exemplo vem de longe ou alguém abriu uma brecha para que isso acontecesse em suas vidas. Será que nós não cairíamos nas mesmas tentações? Então, por que nós muitas vezes condenamos as pessoas? Emmanuel diz que nós devemos agir com humanidade. Agir com humanidade não é jogar na cara do outro, que é assim que a gente fala no nosso dia a dia, os seus defeitos. Porque defeitos todos nós temos. Se um é mais visível do que o dos outros, é por isso que nós nos apegamos nele. Mas quanto defeito nós mesmos temos, que não são visíveis, que não afeta ninguém particularmente, mas afeta a nós mesmos, que nós sabemos que temos guardado em nosso coração uma caixinha como se fosse um cofre. Essa caixinha tem atitudes nossas, tem comportamentos nossos que sabemos que são permissíveis. Não são permissíveis, mas que nós agimos, mas que nós não contamos para ninguém. Nossos pensamentos, como é que são? Muitas vezes nós condenamos o nosso próximo porque estamos vendo o que ele está fazendo. Mas não sabemos como ele pensa, como nós pensamos. Então que nós possamos agir com humanidade, com essa enfermidade que todos nós temos, mas que muitas vezes para o nosso irmão é mais latente, aparece muito mais. Nós temos uma história que nós ouvimos uma vez e ela se trata, acho que está ou no livro ou na história de Bezerra de Menezes, da senhora que o marido ficava até tarde jogando e ela não se conformava com aquela atitude do marido dele jogar e chegava muito tarde em casa. E ela começou a esperá-lo.
E ele falou: por que não foi dormir? Por que não foi dormir? Não, porque estava sem sono, aproveitei para fazer uns bordados. No outro dia, ela mais uma vez espera o marido e ele fala: por que não foi dormir? Estava me esperando? Não, estava sem sono. Então aproveitei para fazer mais alguns serviços. E sempre estava ali, até um dia que ele percebeu ela bastante cansada de esperá-lo. E ele começou a chegar mais cedo. E ele começou a perceber a importância daquela mulher dentro da casa dele, sem nenhuma recriminação, sem nenhuma queixa. Aos poucos ele deixou o seu vício e voltou para o lar. Então, tudo que nós temos que falar para outra pessoa tem um jeito de ser dito. E muitas vezes de não dizer, mas que demonstrar a essa enfermidade do nosso irmão, que ele está abalando outros alicerces, que está abalando a vida de outras pessoas. Então, que nós tenhamos esse pensamento: será que a nossa atitude também não contribui para com a atitude daquela pessoa de não mudar? Pensemos nisso, pedindo a Jesus que esclareça o nosso coração, esclareça a nossa mente. E se não conseguirmos mudar, vamos dar um exemplo de humanidade, porque pode ser que ainda estaremos no mesmo lugar, resgatando nossos débitos, porque é assim que conseguimos débitos novos. Que Jesus nos abençoe. E mais uma vez, amado Mestre Jesus, aqui estamos, te pedindo as suas bênçãos, a tua luz e a tua paz. Envolve-nos com teu amor, para que, fortalecidos na fé, na esperança, a paz se restabeleça em nossos corações e a partir do nosso coração se restabeleça na humanidade. Divino amigo, obrigado por tudo que tem nos dado, pela oportunidade de refletir sobre as lições que o seu Evangelho nos dá. Envolvidos no teu amor, nós te agradecemos. Que o Senhor esteja conosco, hoje e sempre. Graças a Deus e graças a Jesus.